Nós estamos agora chegando ao final dessa conferência e eu chego com gratidão no coração ao Senhor pela oportunidade de estar com os irmãos e ter adorado juntamente com os irmãos, revisto alguns conhecidos e revisto rostos, não é? Nós não tivemos ainda a oportunidade de nos aproximar, o número são tantos, e já vou guardando também a expectativa para quem sabe da próxima vez não virmos todos. Não é, reverendo Alfredo? Com a perspectiva, talvez, e encontrei com o Marcos, envolver 2 finais de semana, aí a gente fica uma semana aqui no meio, seria um privilégio muito grande. O Heleno, que também juntamente com o Marcos nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, é uma satisfação muito grande. Irmãos, eu penso que da palavra que me coube trazer nessa segunda conferência, eu acabei por destacar um pouco dos desafios e as dificuldades, as implicações do envolvimento na obra missionária. E eu gostaria de continuar caminhando nesta linha, embora não fazendo uma explanação mais específica sobre a realidade missionária, mas tentando aplicar à realidade missionária da igreja algo que é comum na vida cristã, que é o enfrentar dificuldades, o enfrentar obstáculos, ou mesmo enfrentar crise em nossa vida. E por que eu faço? Porque eu entendo que, a despeito de uma imagem comum que vai ficando na igreja, quando nós ouvimos missionários durante anos, décadas, nós ficamos acostumados a ouvir relatos missionários baseados em lutas, em doenças, em fomes, em privações, quase que uma choraminguela, desculpe-me a expressão, aqui alguns sentindo até receio de falar em aspectos positivos, porque pareceu num dado momento que era mais fácil envolver a igreja se ela percebesse o quanto aqueles estavam sofrendo em nome de Cristo e estabelecendo um contraste, a meu ver, até doentio com os que ficaram e não se dispuseram a sofrer em nome de Cristo, não é? Quando na verdade todos nós somos chamados para sermos uma igreja missionária, uma igreja que testemunha do Senhor Jesus Cristo. Contudo, uma das coisas que eu tenho falado e pensado aqui neste final de semana é que necessariamente, ao sairmos da nossa zona de conforto, do contato com os nossos irmãos na fé e dos nossos familiares, e ao arriscarmos romper as barreiras para levar o evangelho para quem não conhece, nós começamos a enfrentar obstáculos, sejam eles maiores do ponto de vista cultural ou linguístico, sejam temores emocionais de termos a nossa palavra rejeitada, de experimentarmos algum tipo de oposição por parte das pessoas, mas a verdade é que desgastes ocorrem no meio desse processo em diversos graus. E um dos textos com os quais eu tenho me identificado também diz respeito a um dos personagens bíblicos com os quais eu pessoalmente mais me identifico, Jacó. Sendo assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 46. Embora seja o Senhor quem aplique a sua palavra ao coração, enquanto exercício, enquanto atividade, a pregação da palavra acaba sendo para nós que a pregamos, não a tarefa mais difícil, porque nós nos preparamos para isso, nós recebemos ferramentas para isso e usamos em alguma medida. Eu sempre fico a pensar que a igreja ouvir um pastor, um missionário, alguém convidado, ela acaba fazendo muitas imagens e muitas inferências acerca da pessoa que gasta alguns minutos comunicando a palavra, mas a dificuldade se manifesta maior no convívio diário. Nesta realidade, no dia a dia, quando nós realmente conhecemos, a congregação mais difícil a ser pregada é sempre a nossa própria família, porque são as pessoas que nos conhecem fora deste elemento que nós estamos tão somente pregando a palavra. Este processo todo, para nós de saída, foi um pouco desgastante. E uma das palavras que vem me restaurando ao coração foi esta de Gênesis capítulo 46. Deixe-me apresentar em linhas gerais o contexto, depois nós passamos à leitura. Nós sabemos da história bíblica que Deus, o Senhor, revelou-se de uma forma especial e chamou soberanamente a um arameu, um homem
da descendência eleita de Sem, Abraão, para a partir dele formar o povo de Deus, a nação eleita, a nação de Israel. Ocorre que este homem sai já com idade avançada e a sua esposa, ele já tem idade avançada, não tem mais condições de ter filhos, e Deus opera um milagre no ventre de Sara, ela gera Isaac, de Isaac vem então os seus filhos, e aí tem Jacó e Esaú também, e Jacó está dentro desta linhagem eleita que Deus escolheu para si. Não havia de antemão uma distinção ou uma qualidade melhor em Jacó do que Esaú, e isso fica muito comprovado quando as primeiras oportunidades que Jacó teve, ele se utiliza de subterfúgios para tentar remover ou retirar, ou roubar do seu irmão a bênção para si mesmo. No momento de tentação e fraqueza do seu irmão, ele pega o direito de primogenitura. E no final da vida do seu pai, quando ele já está cego, ele vai lá numa tramóia junto com a sua mãe Rebeca e rouba a bênção. E assim ele passa. É verdade que Deus trata com o seu povo e tratou com Jacó, porque de uma forma muito curiosa, quando ele sai e vai para a região de Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia, que é a região dos antepassados do seu avô Abraão, para constituir casamento, ele passa a experimentar em sua própria vida um pouco daquelas artimanhas que ele tinha usado contra o seu irmão. Agora era o seu sogro quem era protagonista dessas artimanhas. E colocou uma das suas filhas no lugar da outra. Então ele imaginava que estava casando com Raquel, mas se excedeu na comemoração lá à noite e tudo. Quando descobriu no outro dia, tinha levado Lia. Trabalha mais 7 anos para ficar com Raquel. E aí ele paga o dote, que era uma prática comum, como é até hoje, entre povos semitas. Ainda existe essa prática do dote em algumas culturas do mundo grandes, não apenas reminiscentes, como na Índia, por exemplo, e no Oriente Médio ainda há práticas desse tipo. E o pessoal diz, o grande contraste com o Ocidente é que vocês pagam o dote quando divorciam, não é? Constituem um advogado e aí paga o dote pesado depois. Nessa cultura, né, o dote é pago antes de casar, para garantir que se alguma coisa der errado, a família foi ressarcida e recebe a mulher de volta. Mas a verdade é que aquilo ocorreu naquele ponto. E este homem que se mostra na Escritura Sagrada, quando você lê a história de Jacó, se mostra um tanto quanto vacilante. Deus aparece para Jacó em alguns momentos especiais, reafirmando o seu projeto soberano sobre ele e sobre a sua descendência, de ocupação daquela terra, da constituição de uma nação que haveria de abençoar todas as outras nações da terra também. Mas este homem se mostrou muitas vezes relutante. Ele aprendeu a seriedade do trabalho, de trabalhar duro. E neste sentido me parece um pouco de alguma certa tradição protestante, que nós vemos filhos que aprenderam a respeitar as leis, respeitar a nação, trabalhar duro, mas o coração da piedade parece que não desceu ao coração deste próprio homem. Este homem então, ao voltar à sua terra, depois de aproximadamente 20 anos na região da Mesopotâmia, ele volta para a sua terra, e quando chega na sua terra, ele enfrenta o desafio de enxergar a Esaú novamente, e ele começa a ver e testemunhar no seio de sua própria casa conflitos. O filho de sua amada Raquel, José, era descaradamente, deslavadamente o seu preferido. E se nós, pais, muitas vezes procuramos lidar, na maioria das vezes, de forma igualitária com os nossos filhos, e já convivemos com aquela reclamação quase que constante de que um acusa que o outro é o preferido, né? Ah, mas fulano é o preferidinho, você sempre lembra dele quando vai fazer aquilo, você sempre traz aquela comidinha, tem uma atenção especial e coisa desse tipo. Nós lidamos isso. Essa situação foi aumentada numa proporção muito maior na vida de Jacó, porque efetivamente José era o seu preferido, e ele não escondia isso. Escondia filho da sua amada e tal. A tensão foi aumentando de tal forma entre os seus filhos, entre José e os seus irmãos, que vocês conhecem a história bíblica. Os seus irmãos se juntaram, fizeram aquela tramóia, houve quem pensasse até mesmo em matá-lo, dar cabo da sua vida e se livrar daquele incômodo, mas prevaleceu a ideia de vendê-lo como escravo. Já parou para pensar? Irmãos, povo da aliança, filho da aliança, crentes no Senhor,
agora diz, olha, vamos nos livrar desse cara que causa um desconforto para a gente, para danar. Ele dedura os nossos pecados para o nosso pai, e chega lá o pai que é sempre como queridinho, e isso nos gera um desconforto danado. E se livraram. Jacó então se vê profundamente entristecido no segundo momento de sua vida, perdeu a sua amada, Raquel, que havia falecido depois de ter gerado o segundo filho para Jacó, totalizando o número de 12, agora perde o seu filho querido, a sua mente perdeu, morreu. Anos depois, mais de uma década depois, ele recebe a notícia dos seus próprios filhos, que foram ao Egito comprar alimento por causa da grande seca que veio sobre a região. Recebe a notícia de que José não apenas estava vivo, mas que Deus o havia constituído como governador sobre a nação mais poderosa da época, que era o Egito. Jacó estava já bem idoso, o seu coração parecia que não se controlava dentro de si daquela notícia, mas o meu filho José está vivo, e não só está vivo, ele está bem, e além de estar bem, ele enviou uma caravana para nos levar, para me levar, a mim e Jacó, e todos os que aqui estão, e eram cerca de 70 pessoas, que foram escoltados por uma caravana real, egípcia, e levar para o Egito. Mas eu fico a pensar o seguinte, que por mais que o seu coração estivesse coroado de alegria por esta possibilidade do reencontro, pela provisão que viera para a sua família, ou mesmo para aquela viagem, esta decisão não seria uma decisão fácil. Porque ele lidava em seu coração com um dilema. A certeza de que Deus soberanamente havia elegido a sua ascendência, a sua linhagem, para prover o povo que levaria a esperança de Deus para o mundo, e prover aquela terra para ser o berço da formação desse povo. Estava Abraão, Isaque e agora Jacó na terra prometida, e olhava para aquela terra que era conhecida e posteriormente seria reconhecida também como terra que mana leite e mel, mas experimentando dessa terra não leite e mel, mas pó e fel. A seca se abateu de tal forma que o que lhe era esperança de vida e concretização da promessa do Senhor parecia estar muito distante do que estava experimentando, a ponto de ele considerar a possibilidade de atender ao convite do seu filho, que dizia: aqui no Egito tem comida, aqui no Egito tem provisão, Deus me constituiu aqui no Egito para prover isso, e pai, não se preocupe, aqui não faltará nada que se faz necessário. Sabe, irmãos, às vezes na nossa vida a gente se encontra em situações semelhantes, e me permitam fazer esse paralelo. Nós temos a palavra da parte do Senhor que fala sobre provisão e sobre cuidado. Nós temos a certeza de que Deus é soberano, tudo dirige, tudo controla. Mas isso não elimina, em hipótese nenhuma, da nossa vida experimentarmos o dia agudo da crise e da provação. Quando nós olhamos para a circunstância ao nosso redor e parece que ela fala tudo o contrário do que nós acreditamos e aprendemos sobre Deus, que cuida, que provê, que está junto. Fazemos orações suplicando ao Senhor a solução do problema, suplicando a melhoria nas condições em gerais, e parece que quanto mais a gente ora, a situação se torna ainda pior. Como se estivéssemos experimentando aquele ditado que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é? E a nossa própria fé fica em xeque. E por vezes nós precisamos considerar uma mudança abrupta em nossa vida. Pode ser de trabalho, pode ser de geografia do lugar onde nós moramos, e pensarmos em enfrentar uma mudança para outra região do país, para um outro estado do país, para uma outra empresa que trabalhamos. Mas nós queremos fazer isso tudo na dependência do Senhor. No caso de Jacó, eu penso que ainda havia o agravante, que era a certeza que ele tinha, de que aquela era a terra prometida. Mas olhar também para aquela terra prometida e ver que ela não estava conseguindo produzir o necessário para a sua própria manutenção. Então, a palavra do Senhor nos apresenta a Jacó, chamado de Israel, depois da transformação que ele teve no Val do Jaboque, diante deste impasse. E é nesse contexto que nós lemos os versículos que passo a ler
agora a partir do verso 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para os levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Que o Senhor nos ilumine a mente e o coração. Irmãos queridos, contexto de crise, de adversidade, de dúvida, de momentos que precisamos tomar decisões sérias em nossa própria vida, e me permita, porque farei uma leitura da experiência de Jacó, estabelecendo um paralelo direto com uma experiência semelhante, sem desconsiderar o propósito histórico de Deus com este episódio da família da aliança. Nós podemos, por vezes, passar por situações semelhantes também, não é verdade? Quer sejam problemas do emprego, quer sejam problemas de saúde na família, e estando num lugar remoto, em que a assistência médica não é suficiente onde se está. Eu me recordo agora de um casal de amigos que tem trabalhado com missões indígenas na Amazônia, e a esposa necessita fazer um tratamento constante, mas em outra parte longe. E você fica naquele dilema, mas depois de tanto esforço, de divulgação, de levantamento de recursos, a gente consegue chegar no campo, aparece isso. O que é que a gente deve fazer? A gente permanece, e ela fica voando e voltando para lá, faz o tratamento, volta para aqui, de tempos em tempos, ou estará Deus nos indicando para nos mudarmos completamente daqui, cuidarmos e depois retornarmos. A verdade é que para essas decisões concretas da nossa vida, nós não temos uma resposta objetiva. Nós caminhamos pela fé, pela providência divina, avaliamos as circunstâncias e rogamos a graça do Senhor. Mas o que eu gostaria de destacar, que me chama a atenção na vida deste homem, que durante muitos momentos foi vacilante. Se você lê a história de Jacó, você vai perceber que apesar da sua austeridade, do trabalho duro, dessa ética calvinista que ele tinha de aprender com seu pai, de trabalhar duro, desde cedo até o final do dia, apesar de tudo isso, Jacó não foi alguém que ao longo de sua vida inspirou devoção, adoração ao Senhor, e uma boa liderança espiritual de sua própria família. Não é à toa que você vai perceber em momentos, parece que cruciais, especiais, quando Deus mesmo intervém em sua vida, ele reage em espanto e em adoração. Mas não parece algo comum ou ordinário, comum em sua vida. Mas aqui, depois de já ter sofrido tantas coisas, estar diante desta crise, nós nos surpreendemos com uma atitude diferente. A Bíblia nos diz que Israel, ou Jacó, partiu com tudo que possuía e veio até Berseba, onde Deus já havia falado com ele. E ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Sabe, irmãos, isso aqui me lembra um ponto essencial na nossa vida cristã, que é o seguinte: não importa as circunstâncias da nossa vida, Deus é digno de adoração. Talvez essa seja a lição mais difícil de nós colocarmos em prática quando nós estamos no olho do furacão. Porque veja, eu não estou dizendo agora, Deus é o nosso socorro, ou a nossa salvação, embora Ele seja o nosso socorro e a nossa salvação. Eu estou dizendo, Deus é digno de adoração. Não é difícil nós vermos pessoas, ao passarem por dificuldade, lembrarem-se do Senhor, e virem à sua casa e orarem, procurarem lerem mais a Bíblia, porque elas reconhecem a sua necessidade. Mas é difícil nós estabelecermos a prioridade de Deus em nossa vida, especialmente quando a crise se abate. Parece que o queixume, a crítica ou a amargura começam a nos rondar, a nos sondar e querem devorar o nosso próprio coração. E a alegria de outrora,
quando a vida estava bem vivida, bem mantida, aquela expressão de gratidão e alegria que cantávamos parece não mais nos acompanhar. Asaf, ao escrever o Salmo 73, fala desse drama espiritual que ele viveu em sua vida. Ao contemplar a prosperidade do ímpio e olhar para a sua própria vida e ver as dificuldades, ele diz: olha, meus pés quase me resvalaram quando este tipo de pensamento tomou conta de mim. Quando eu comecei a me ver injustiçado, a ver o Senhor esqueceu de mim, me desamparou, e comecei a questionar todas as atitudes que havia tomado em minha vida, de preservação, de piedade, porque via que eu estava em sofrimento e dificuldade, ao passo que aqueles que não têm o temor do Senhor estavam rindo, estavam se divertindo. Ele dizendo: tem alguma coisa errada. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Há um ditado no interior da minha região, nordeste do Brasil, que diz o seguinte: Deus sabe o que faz, nós é que não sabemos o que diz. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias que a gente não entende absolutamente o que esteja ocorrendo, não entende o propósito do Senhor com a prova, não entende a intensidade da prova, ou o meio da prova, e nem mesmo sabemos como sair daquela situação. E a nossa fé nessa hora é posta em xeque diante de Deus. O Senhor fala por intermédio do profeta Moisés: eu, Senhor Deus, te levei ao deserto para te provar, para que ficasse claro o que estava dentro do teu coração, para conhecer aquilo que lá estava. Porque nós reagimos como aquele tubo de creme dental, que quando é apertado, revela realmente o que está dentro do seu interior. Quando as circunstâncias estão boas, o salário está bem, a saúde está boa, a gente louva a Deus. A gente canta, a gente faz campanha, você participante, vou até dar oferta missionária na igreja, eu estou feliz, Deus me deu provisão. Não é incomum a gente ouvir algumas pessoas dizendo: ore por mim para eu prosperar, porque aí eu passo a ofertar mais com você. Já ouvi isso, muitas vezes a pessoa está. Mas e quando a situação aperta? E quando o diagnóstico vem negativo? E quando a crise se abate sobre a nossa vida? O que é que se instala em seu coração? Louvor? Adoração? Ou desespero? Falta de fé? Crises? Dúvidas? E veja que a crise e a dúvida até faz parte do processo. A questão é em que redundará tudo isso. Me admira, e eu gosto de olhar para Jacó como este homem com o qual eu me identifico tanto em suas fraquezas. Pela graça do Senhor, naquele momento que ele não sabe bem o que fazer, ele ouve aquela notícia que alegra o seu coração, ele olha para aquela terra prometida que não dá os frutos para a manutenção de sua família, e ele decide enfrentar uma jornada agora com mais de 100 anos de vida, mas ele para no início dessa jornada e adora a Deus, nos moldes do culto e da adoração da época patriarcal, até antes da lei, que era centrada no sacrifício. Para nós parece simplesmente uma peculiaridade judaica oferecer sacrifício, né? Não é o culto como nós prestamos. Mas o sacrifício tem uma mensagem didática e pedagógica profunda do Evangelho. Quando na antiga aliança se sacrificava, o que se estava fazendo é uma declaração teatral, através de gesto, litúrgica, devocional, mas concretizada em ação, de forma que fosse bem didático a quem participava, de que é o seguinte: eu sou indigno da presença do Senhor, a minha devoção, a minha adoração não são dignas diante de Deus, o que eu mereço é a condenação pelos meus pecados, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, me aceita, ao aceitar o sacrifício do inocente em meu lugar. O que o sacrifício era, na centralidade do culto velho testamentário, nada mais era do que a radical mensagem do Evangelho. Somos pecadores, indignos, não dignos do Senhor, mas nos aproximamos e somos aceitos por eles, porque o inocente pagou com a sua própria vida em nosso lugar. Essa certeza que naquela época ainda não estava muito claro que convergiria para Cristo Jesus, estava contudo absolutamente claro quanto à aceitação graciosa de Deus de pecadores, mediante uma punição necessária e um castigo necessário. Portanto, nós olhamos Jacó em devoção, em adoração ao Senhor, ainda que a sua cabeça estivesse um turbilhão,
ainda que o seu coração estivesse com um monte de dúvidas, ainda que ele não entendesse porque o Senhor me trouxe para a terra, depois de 30 anos na Mesopotâmia, e agora no final da vida, a terra não sustenta aqueles que tu prometeste que seriam os proprietários desta terra. Ele adora ao Senhor. Uma igreja missionária, preste atenção, em primeiro lugar, antes de enviar missionários, ou enviar oferta missionária, é uma comunidade que adora ao Senhor. É de gente que tem Deus em primeiro lugar, que olha para Ele, que expressa louvores. E é esta motivação da adoração que leva até mesmo essa igreja a se engajar na tarefa missionária. Assim como nós adoramos aquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor, nós queremos vê-lo recebendo a glória, a honra e louvor no meio daqueles que ainda não o exercem também e que não o fazem. E penso eu que esse talvez seja um dos motivos principais também, porque igrejas que vão caminhando para o liberalismo teológico vão se perdendo sem saber o que fazer com relação à prática missionária, até que finalmente desistem. Porque já não faz muito sentido falar em redenção, falar em evangelização, falar em adoração, visto que tudo foi relativizado. E alguns abraçam aquele conceito que nós adoramos a Deus através de Jesus, enquanto que outros adoram o mesmo Deus através de Maomé, ou outro de Buda, ou coisa desse tipo. Mas a consciência que nós guardamos em nosso coração é que só Deus é santo, e só Ele provê um caminho para aproximar pecadores deles, que é através do sacrifício do seu Filho Jesus. O texto nos diz no verso número 2 e 3 o seguinte: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque de lá eu farei de ti uma grande nação. O que nós vemos aqui, irmãos, no meio da crise dessa igreja que quer servir ao Senhor, que quer ser fiel, que quer ser missionário, no meio dessa família da fé que quer adorar o Senhor, e enfrenta dificuldades, e enfrenta crise, nós temos em primeiro lugar a adoração. Adoramos ao Senhor. E uma tarefa, muitas vezes, não fácil de ser realizada, por exemplo, dentro do contexto doméstico. Eu nunca consegui uma regularidade de ter momento devocional com a minha família. Nunca consegui. Sempre tentei, como outras tantas coisas, que eu não desisto. Eu vou até morrer, eu vou tentar. E sem sempre conseguir, mas vou. É a minha luta diária. E eu me lembro nesse último ano que a gente estava fora, depois de usar alguns materiais infantis, como Bíblia ilustrada para criança, com faixa etária bem diferente, a mais velha com 11 anos, o mais novo com 4 anos, você tentando colocar todo mundo junto, nem sempre é fácil. Aí eu disse: rapaz, faz tempo que eu não estou dando um ensino assim mais formal. Aí eu peguei o catecismo da igreja, vamos estudar o catecismo. Comecei na primeira pergunta, sentamos todos nós, perguntei: qual é o fim principal do homem? Aí a Arthur se levantou e falou assim: morrer. E Davi disse: a mulher. O homem vai crescer e vai casar. A mulher é o fim principal dele. Está certo. Tá, não. Mas vamos ver uma outra resposta aqui. Gente, os momentos de adoração em família, quando a gente para como família para ouvir a palavra de Deus e para buscar edificação, elas não têm preço, não é? Nós aprendemos do Senhor e nós guardamos memórias que vão para o resto da vida em ter aprendido na presença do Senhor Deus. A adoração de Jacó foi marcada pelo seu ato de sacrifício centralizado na graça do Senhor, mas ele foi contemplado com uma resposta da parte de Deus, Deus falando com ele. Embora o autor aos Hebreus nos diga que Deus falara outrora de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nós não esperamos da parte do Senhor revelações desta natureza como ocorria a Jacó. Aquilo era um tempo que não tinha a Bíblia Sagrada. Mas há um ponto que nós afirmamos e precisamos continuar afirmando. Uma igreja saudável, que quer servir ao Senhor, que quer ser missionária, que quer ser fiel a Deus em sua geração, é uma igreja que entende a necessidade e alimenta em seu coração a expectativa de ser instruída por Deus. Nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. Precisamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção aqui. Nós não precisamos da instrução simplesmente porque nós somos ignorantes, no sentido de não termos o saber, como uma espécie de disco rígido vazio que precisa ser carregado com programas para operar corretamente. Nós precisamos da instrução porque, além da ignorância, nós somos tentados a nos desviar do caminho certo do Senhor.
Nós precisamos da instrução, não pela ignorância, mas para a correção da nossa rota que tende a desviar no meio do caminho. As nossas visões, interpretações e decisões da nossa vida tendem a fugir do padrão da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ser relembrados, vejam, das mesmas coisas sempre. Você não experimenta isso na sua vida? De vir à igreja do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ou abrir a palavra e ler, e Deus falar com você e você dizer: Senhor, obrigado por esta palavra. Mas você se dá conta que propriamente não era uma coisa que você não sabia, mas era uma coisa que você não estava levando em consideração. Quem tem vida cristã de anos e décadas, passam cada vez mais e mais com esse tipo de experiência. O meu problema não é propriamente a ignorância. O meu problema é o meu coração. O meu coração que depende de Deus diariamente. E que precisa ser instruído e exortado pelo Senhor diariamente também. Porque diariamente nós somos tentados a perder a nossa rota. O mundo nos tenta diariamente. O diabo, inimigo de nossas almas, nos tenta diariamente. A nossa carne nos tenta diariamente. E diariamente nós somos tentados a apresentar justificativas para as respostas não bíblicas que nós damos. Mas Deus, que é gracioso e bondoso, fala conosco. Deus, que é gracioso e bondoso, está disponível ou disponibilizou a sua voz e a sua palavra para diariamente nós sermos chamados a atenção por Ele mesmo. Quem Ele é, o que Ele quer e qual o seu propósito da nossa própria existência. Queridos, nós temos que fazer uso disso. Nós temos que aguardar e abrigar, salvo em nosso coração, esse desejo, essa consciente necessidade de ouvir a instrução do Senhor e de adorar o Senhor. Mas veja que essa igreja que quer ser fiel e que enfrenta crise, esta família da fé, este fiel que está procurando servir a Deus, deve adorar ao Senhor na centralidade de sua graça através de Cristo Jesus, ouvir a sua palavra para a correção, como nos diz Paulo escrevendo a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, repreender e educar, preparar o servo de Deus para toda boa obra, para ele ser perfeito e estar habilitado para toda boa obra. E nós precisamos também nos lembrar de que, a despeito das circunstâncias contrárias, Deus é fiel à sua aliança. É esta a doce palavra que Deus deu a Jacó. Ele disse o seguinte: eu sou Deus, Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Nós precisamos nos lembrar disso, porque quando a adversidade vem, a maior crise que se instala no nosso coração é o sentimento de solidão. Deus me abandonou. Ele só pode ter me abandonado. Para eu enfrentar essa crise e esse problema, Deus virou as costas contra mim. Deus me entregou a minha própria miséria. Deus me entregou para que eu colhesse os amargos frutos dos meus próprios pecados. Ele simplesmente me deixou. Nós precisamos nos lembrar disso. A grande crítica, ou penso eu, a principal crítica do mundo pós-cristão, pós-religioso, pós-moderno, começando com os europeus, Jean Paul Sartre, existencialista e tal, afirma o seguinte: olha, porque Deus não existe, tudo é possível. E a crise do homem moderno é que nada faz sentido. Se nós tiramos Deus da equação da nossa vida, ainda que essa equação se revele em alguns momentos dura, difícil, de dor, dificuldade, perda de saúde, perda da vida de alguém, perda da esperança, seja lá qual for. Quando Deus é sacado da equação da nossa vida, ela vira um absurdo. Nada mais faz sentido. Nós podemos nos comparar aos animais ou às plantas que existem por aqui por uma mera atuação orgânica, como massa carbonada com ligações neurológicas que buscam atribuir um sentido para uma coisa que sentido não há. De fato, se Deus não existisse, qual seria a razão da nossa existência? Em que seríamos diferentes dos animais? E a conclusão que Paulo chega ao caminhar nesse raciocínio, escrevendo aos Coríntios, é: se não houver ressurreição entre os mortos,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa vida se resumir tão somente a isso, devemos viver voltados para o próprio prazer. Mas a angústia e a crise existencial que se instala numa alma, que busca o sentido para além do que os prazeres que as papilas gustativas ou os terminais erógenos do corpo possam oferecer, diz, não pode se resumir a apenas isso. Por isso, ao invés de abandonarmos a fé, negarmos o questionamento da presença e da existência de Deus, deve nos levar a humildemente confessar o nosso temor diante dele. Senhor, eu estou com medo. Eu não entendo a circunstância. Eu me vejo impotente de reagir diante dessa luta que tenho enfrentado. Reconheço que a minha fé é pior do que eu imaginava que era, mais fraca do que eu imaginava que era. Me perdoe, mas por amor do teu nome me fortaleça. E nestas horas, meus queridos, os nossos olhos precisam estar fora de nós mesmos. Mais do que nunca. Até mesmo fora da nossa capacidade de crer. Porque a nossa segurança está em Deus e nem mesmo na nossa capacidade de crer nele. Deus é aquele que nos sustenta a despeito de nós nos sentirmos não sustentados. Deus é aquele que permanece fiel, como diz a palavra do Senhor, mesmo quando nós somos infiéis. E é nesta verdade que Deus se revela a Jacó e diz, Jacó, eu serei contigo, como eu fui com seu pai, como eu fui com seu avô. Eu sei o temor do seu coração, o medo de, depois de finalmente se estabelecer na terra prometida, constituir família, e parecia que somente agora, na terceira geração, na geração de Jacó, começava a se cumprir aquelas palavras de uma grande descendência, porque as duas gerações anteriores tiveram uma herança mirradinha, né? Foi Isaac com Sara só, e teve aquele Ismael do outro relacionamento. Depois Rebeca tem 2 filhos que lutam entre si. Esaú descamba para longe dos caminhos do Senhor, e Jacó, que finalmente parecia que estava começando a cumprir, teve 12 filhos, estava se desdobrando o número, agora está diante dessa realidade que parecia tirar do cumprimento da palavra que Deus tinha dito. Mas Deus se vira para ele e diz, eu sou o Deus do teu pai, o Deus do pai do teu pai, e eu estou contigo. E dá uma palavra encorajadora para ele. Não tema em descer para o Egito. O Egito que, ilustrativamente, figurativamente, ou de uma forma não simbólica, mas concreta, demonstrava um sistema de rebelião e oposição a Deus, carregada de politeísmo, de idolatria, e de glória humana, com toda a suntuosidade que produziu, certamente era encarada por uma alma piedosa com temor. Como nós que somos pais, muitas vezes tememos o futuro moral e espiritual dos nossos filhos, nessa geração que parece que a passos largos vai ano após ano, caminhando para uma maior imoralidade e para um maior distanciamento dos padrões da Escritura Sagrada. Qual é o pai e a mãe que não tem a preocupação de o que ocorrerá com meu filho se ele sair daqui e for estudar na universidade, não sei aonde, presta um vestibular fora, de longe, vai morar numa república, como será? Como ele vai viver? Como vai superar? Quando pensamos numa cidade grande com todas as suas tentações e propostas, vem o temor em nosso coração, e isto era algo semelhante que ocorreu a Jacó, penso eu, naquele momento. Mas Deus diz o seguinte, eu estarei com você. Eu estarei junto com você. Você vai descer ao Egito, enfrentar as tentações, as lutas, estando longe da terra prometida, mas do jeito como eu te fizer, te farei descer, eu te farei subir novamente. Só abrindo um parênteses aqui nos mostra um pouco da mentalidade bíblica, que é diferente da mentalidade budista ou hinduísta reencarnacionista. Os restos mortais dos patriarcas voltam e são sepultados na terra prometida. Eles não voltam em vida, voltam mortos, mas são a pessoa, porque nós temos um corpo e uma alma. Nós cremos na ressurreição, e a ressurreição prega uma mensagem diferente da mensagem reencarnacionista. A ressurreição diz o seguinte, cada um de nós somos únicos, temos um corpo e uma alma. Um corpo que, afetado pelo pecado, cresce e se degenera depois, mas que voltará à glória
e voltará à glória, não a que tem, mas uma glória real, uma glória eterna com a ressurreição, quando haverá uma reunião da alma com o corpo. Esse cuidado com o corpo que nós vemos nos patriarcas, na cultura veterotestamentária, era fruto de uma convicção de quem é o ser humano. O ser humano é este ser que é colocado por um lapso de tempo aqui na terra para viver para Deus. E tendo sido redimido e resgatado pelo Senhor aqui, será restaurado para viver a eternidade com o Senhor em glória. Outros que porventura viverem nesse lapso de tempo em rebelião e em oposição, também serão restaurados e retrazidos à vida na união entre corpo e alma, mas agora para a banição eterna e para o castigo eterno. Mas é um corpo e é uma vida. Nós não temos vidas para viver. Nós não cremos, pois a Escritura não fala que você terá outra chance. Se você, terminando essa vida, dizer, eu não fui muito bem, agora eu vou voltar como uma minhoca, como um mico-leão, né? ou como alguma coisa aí para tentar evoluir espiritualmente, porque nessa vida realmente eu reconheço que eu involuí bastante. Isso não vai acontecer. E o que Deus está dizendo para Jacó é o seguinte: essa é a sua vida. Você tem a sua vida e as suas lutas que não são as minhas. Algumas são do ponto de vista genérico, mas na particularidade cada qual conhece as suas dores. As nossas são as maiores, porque são as que nós sentimos sempre, não é verdade? Em nós mesmos. E Deus nos chama a vivermos com Ele e para Ele, e enfrentarmos os obstáculos. E por fim, o terceiro aspecto, o terceiro ensino que eu gostaria de destacar desse texto para nós, como famílias cristãs, como família do povo de Deus, como igreja, que quer servir ao Senhor, que quer ser missionário, que quer cumprir o projeto de Deus, e que ao tentar fazer isso percebe lutas, em diversos aspectos, na família, na própria tarefa missionária. Você quer ser uma igreja missionária, você encontra dificuldades, às vezes falta o recurso, falta gente, você ora para que Deus levante pessoas para irem, mas o texto do Senhor nos apresenta uma lição preciosa a partir da resposta de Jacó, verso 5 adiante. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviaram para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Pessoalmente, eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis. Eu acho que como poucos, o livro de Gênesis demonstra o drama da história humana e da vida humana real, com as suas facetas, com planos às vezes mal cumpridos, não é? Com toda essa trama tão cheia de verdade, tão cheia de humanidade, de carne. E essa é uma das cenas que me traz uma satisfação quando eu vejo, pela grandiosidade que é. Vocês conseguem imaginar isso? Um batalhão de familiares e servos que, juntando dá cerca de 70 pessoas, levantando o acampamento na terra prometida de Canaã e se lançando numa peregrinação de 40 dias, numa época que não tinha avião. E essa caminhada ocorreria a pé, por muitos, alguns outros mais cansados ou debilitados, em cima de camelo. Você consegue imaginar a logística e o trabalho que foi a essa altura da vida, com mais de 100 anos, Jacó juntar as panelinhas de todo mundo? Eu fico sempre, quando eu leio, imaginando aquela cena dos camelos pendurados com panela amarrada de um lado, lamparina do outro aqui, cabrito berrando para cá, berrando para lá, a menina diz, eita, tem que trocar essa criança, já estava pronto para viajar, mas ele fez e corre as mulheres para trocar, e preparando tudo aquilo e se mobilizando para uma jornada dificultosa para caramba. Isso nos dá uma lição muito importante. Cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, muitas vezes traz implicações de dificuldades. Enfrentar a crise pode muitas vezes não ser confortável. Nós queremos o conforto. Não é errado querer o conforto. Mas nem sempre o conforto está na agenda da nossa vida. Às vezes nós somos retirados do conforto. E para algumas pessoas, ser retirados do conforto, sem remediação, sem analgésico para amenizar a dor, sem condições de reverter esse quadro, ser exposto a uma situação para buscar solucionar o problema, para alguns chega a ser quase insuperável. Crise econômica mundial.
Pessoas que aplicaram milhões e bilhões em bolsa de valores e viram a sua riqueza ser reduzida ao pó. Não aguentaram, muitos não aguentaram lidar com esta realidade e tiraram sua própria vida. Enquanto fazia o seminário lá em São Paulo, alguns colegas que a gente conhecia, um deles me chamou a atenção, que era um empresário relativamente bem sucedido. Ele trabalhava durante o dia, fazia o seminário à noite. E um dia ele me confidenciou a luta que ele estava enfrentando por um momento de instabilidade econômica e como estava sendo difícil para ele colocar uma nova rotina à sua família, que estava acostumada a facilidades. Restaurantes, estava acostumada a facilidades no padrão educacional, de plano de saúde. E a tentação do homem provedor, ou da mulher também, que também está no mercado de trabalho, no primeiro momento é: vamos segurar as pontas porque a crise vai passar. E vamos tentar poupar os nossos filhos de enfrentar esta realidade. Mas pode ocorrer de a crise não passar. E nós temos que nos adaptar para enfrentá-la. E levantar acampamento. E vender algum bem. E morar numa casa menor. E cortar alguns privilégios. E algumas pessoas, preste atenção, acham isso insuportável. Quando eu olho para aquela cena toda, eu fico vendo que eu com os meus filhos, chegando no aeroporto de Guarulhos, com 450 quilos, e todo mundo parava para ver um homem e uma mulher, e 3 crianças empurrando o carrinho com 3 caixotes de 32 quilos, assim, e o caçula levando um pequenininho assim. Todo mundo olhava e disse: quem é esse povo, né, que está chegando? Esse bando de muambeiro, estão vindo do Paraguai? Não, né? Quem é esse povo? Quando eu olho para aquilo, eu digo: essa minha mudança não foi nada, em virtude da mobilização e da logística que Jacó teve que enfrentar aqui, nas circunstâncias da época, para se mover para aquele lugar. Mas sabe qual é a lição que a gente aprende aqui? Presta atenção. A crise nós enfrentamos com objetividade. Não adianta fazer de conta que ela não existe. Não adianta tentar esconder dos outros. E todos devemos estar unidos e enfrentando. A Bíblia elenca que Jacó se reuniu com suas mulheres, seus filhos, as suas filhas, os filhos dos seus filhos, as filhas das suas filhas. Estava todo mundo engajado para enfrentar essa nova etapa na vida que não seria fácil. Os temores naturais de mudar para um outro país, para outra cultura, com outra língua, de enfrentar isso: como será lá, como vamos nos receber, com quem vamos nos relacionar, será que todos estes temores haviam no coração dele, como ocorre na vida e no coração dos missionários que saem para um outro contexto. No entanto, faz parte do desafio, faz parte do preço. Eu me recordo de é contado como piada, mas isso revela um pouco da cosmovisão, ainda que de forma caricata, de alguns grupos, que 3 amigos morreram num acidente. Os 3 eram religiosos, eram crentes, vamos dizer assim, como a gente chama, né? Frequentavam a igreja evangélica. E aí eles acordaram, quando acordaram, perceberam que acordaram os 3 no inferno. E eles se debateram, disse: como é que a gente, 3 crentes, vai bater aqui no inferno, não é? Aí o primeiro deles, que tinha sido educado numa tradição calvinista, diz: não, eu sei por quê. Eu não era predestinado para ir para o céu, era predestinado para vir para aqui para o inferno. Pensei que era eleito de Deus, não era, vim bater aqui. Aí um amigo dele, que era arminiano, disse: rapaz, que teologia absurda é essa aqui? Não é? Como é que você disse que era predestinado para isso? Não, não foi isso não. Eu sei por que eu estou aqui. Fui fiel, estava salvo e tudo mais, mas na última semana eu escorreguei num tomate, caí num pecado, não deu tempo de confessar, veio o acidente, eu perdi a salvação, não deu tempo de pegar de volta. Aí eu vim bater nesse lugar aqui, né? E aí se virou para o terceiro e disse: e você, por que você está aqui? Ele disse: eu não estou aqui, é mentira do diabo, eu decreto que eu vou para você. Parece engraçado, mas tem gente que age assim diante da crise. Ela não quer ver, diz: não, não está acontecendo, não fala isso, cala-te boca, vai dar tudo certo, vai resolver. Gente, palavrinhas não têm efeito nenhum. A crise precisa ser enfrentada com honestidade, com seriedade, encarando o preço dela, o que precisa ser feito e envolvendo todo mundo nessa tarefa. Foi o que Jacó fez. Pegou toda a sua família. E eu fico sempre imaginando isso, como que cada um tomou parte naquele processo. E é assim que deve ser. Todos nós. Deus será conosco. De forma que talvez a gente não tenha planejado, a dificuldade nos sobrevém. Mas Deus usa a dificuldade para também forjar o caráter do seu Filho Jesus Cristo em nós. A prova e a dificuldade têm um caráter didático muito forte em nos revelar em que real
situação está o nosso coração diante do Senhor. Porque é na prova, é quando nós somos testados nos limites que nós realmente conhecemos aquilo que está mais no fundo do nosso próprio coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós servimos ao Deus fiel à aliança, que nos amou e nos escolheu apesar de nós. Que nos escolheu porque nos amou. Porque nos incluiu no seu plano eterno. Porque queria ser louvado e exaltado através de nós e caminhar conosco. Ele nos chamou. Ele é aquele que perdoa, que entende a nossa dor porque a conheceu. A Bíblia diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça de nós, porque a nossa semelhança, o Senhor Jesus, foi tentado em todas as coisas. Ele conhece a sua dor. Ele sabe a sua luta. Não apenas por ser Deus onisciente, mas por ter aprendido também pela sua própria experiência. Ele sabe o que é ser desprezado, injustiçado, traído, incompreendido. Ele sabe o que é não ter um lugar onde repousar. Ele sabe o que é se sentir até mesmo espiritualmente desamparado. Ele sabe o que é ser tentado a fugir de preços que Deus tenha colocado em sua vida. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabe que a vontade de Deus, no final, é sempre boa, perfeita e agradável. E ele nos ensina a orar com ele, dizendo: contudo seja feita a tua vontade. Então somente ser comigo, Senhor. Deus conhece a sua realidade. Qual é a sua realidade? Qual a dificuldade que você tem enfrentado? Coloque diante do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus neste momento. Deus bendito, Tu que conheces todas as coisas e dirige tudo que há para o Teu louvor e para a Tua glória. Nesta noite, Senhor, nós falamos contigo e te pedimos: sonda o nosso coração, Senhor. Nós podemos nos acostumar com a nossa vida religiosa, nos acostumar com as atividades cotidianas e corriqueiras e comuns de culto, de adoração, até mesmo com a Tua palavra, e a despeito destes meios de graças ricos que Tu providenciaste para nós, nós podemos ir perdendo a capacidade de ter o nosso próprio coração sondado pelo Senhor. Por isso nós dependemos de Ti, Senhor, dia após dia. Por isso nós precisamos ouvir a Tua voz, que com a capacidade perscrutadora do Teu Espírito sonda o nosso próprio coração. Olhar para o nosso coração muitas vezes não é uma tarefa fácil, nem gloriosa. Nós podemos encontrar imagens e sentimentos que nós não gostaríamos que lá estivessem. Podemos guardar rancor, tristeza, amargura, dúvida. Quando somos injustiçados ou sofremos pela maldade de outro, nós podemos guardar ira dentro do nosso coração, desejo de vingança. Nós não somos melhores, Senhor, do que aqueles que não Te conhecem. No entanto, Tu és melhor. Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és puro, Tu és glorioso. Ainda que não entendamos e por vezes questionemos os Teus planos eternos e soberanos, eles são o que são perfeitos e infinitamente superiores aos nossos. Nós podemos nos rebelar contra Ele, nós podemos nos rebelar em atitudes de questionamento, de resistência, e por isso te pedimos: perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos quando somos vacilantes em nossa fé, quando não expressamos graça, quando ela se faz necessária, quando nos deixamos abater, quando o dia mau e a crise nos sobrevêm, porque além do elemento natural das limitações humanas, nós podemos unir a isso uma reação pecaminosa da nossa parte, de falta de confiança no Senhor. Mas nesta noite nós olhamos para a cruz do Teu Filho Jesus, como suficiente para nos ter dado não apenas a salvação e o perdão e purificação dos nossos pecados todos, presentes, passados e futuros, mas para um lugar em que constantemente encontramos renovação e sabemos ser aceitos por Ti,
pela cruz, pelo sacrifício, pelo teu Filho Jesus, que conosco está, que conhece a nossa dor, que sente a nossa dor, que sofreu em nosso lugar. E é pelo teu Filho que nós te pedimos, aceita o nosso coração. Como está? Confiante ou vacilante? Duvidoso ou exitoso? Aceita o nosso coração, purifica-o, renova a nossa fé, restaura a nossa confiança em Ti. Remova os nossos olhos de nós mesmos, de nossas capacidades e incapacidades. Eleve os nossos olhos para Ti, para a Tua presença, para que possamos dizer com convicção real, como disse o Teu servo Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Consola-nos, Senhor, como só Tu podes e consegues consolar. Exorta-nos, Senhor Deus, e disciplina-nos como só Tu podes fazer, porque Tu és cheio de misericórdia, e mesmo quando castigas o Teu povo e disciplinas, Tu o fazes com amor. Somos o Teu povo, dependemos de Ti. Nos ensine a encararmos a vida com suas lutas e desafios com honestidade e seriedade. Não tapar o sol com a peneira, não esconder, não desesperarmos da vida, mas unirmos-nos com aqueles que nos deste, quer os familiares, quer a igreja, para enfrentarmos com confiança no Senhor. E assim, vivermos neste mundo e nesta geração, uma esperança que vai para além da compreensão humana. Baseados numa motivação que razão humana explica, visto que humana não é, mas sobre-humana, sobrenatural. Te louvamos e bendizemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, colocai-vos em pé, receber a bênção nesse instante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, as consolações e o poder do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus que se encontra espalhado por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, meu querido. Raimundo pode permanecer aqui. Queria